nos envolva, que os benfeitores espirituais da casa, da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, possam nos inspirar. Como disse o Maurício, né? Eu aqui me sinto bastante em casa, porque a casa é a minha casa, como diz, né? Não minha no sentido de propriedade, mas minha no sentido de acolhimento, no sentido de estar com pessoas que, próximo das pessoas que dividem comigo a batalha do dia a dia, os irmãos mais próximos, né? Como eu estava falando, o Maurício, por exemplo, ele também trabalha na quarta-feira, e o trabalho dele é um trabalho complicado, porque às vezes tem um cliente ali que vai comprar um imóvel e vai garantir o ganha-pão cada dia, e muitas vezes tem que vir para cá, ele, a Dalgisa, para poder abrir a casa. A Dalgisa também é dentista, tem lá a clientela dela, então nós somos uma equipe que trabalhamos assim, cada um dá naquele dia a sua possibilidade. Eu já tentei, inclusive, resolver essa questão da quarta-feira, mas eu ainda não consegui. Amanhã, por exemplo, nós vamos falar numa casa espírita em Recife, no Seara de Deus. Vocês vão poder, inclusive, acompanhar pela internet, tanto pelo meu Facebook, quanto pelo Facebook da Casa Espírita Seara de Deus. É uma das maiores casas de Pernambuco. Ela faz o chamado CIMESP, que é um simpósio, é o maior evento espírita do Brasil, acredito que seja o maior do mundo, né? Eles reúnem as maiores inteligências do movimento espírita em 3 dias, sexta, sábado, domingo, o último final de semana de julho. Então é um evento gigante, é um ginásio, então é coisa para 10, 15 mil pessoas. E levam o Divaldo, vai todo ano, Haroldo, enfim, o Klinger é de lá mesmo, ele é da Paraíba, então ali pertinho, está lá também sempre. Então é um evento muito grande. É uma casa que faz. E é a casa que também lá em Pernambuco confecciona a pomada do vovô Pedro. Então, e amanhã então eu estarei lá. Né? Então essa correria. Na sexta eu já falo na cidade de Belo Jardim, Agreste Pernambucano, que aí já é uma palestra para evangélicos e católicos, que eu vou falar de depressão, que com a consegue atingir um público além. E a gente tem feito isso. Principalmente no mês de setembro, que é um mês amarelo, é o mês de combate ao suicídio. Então a gente investiu muito nisso. E como eu estive na Europa metade do mês, então eu estou tentando compensar, continuando no mês de outubro. Mas vamos lá. O tema de hoje é o pedir e obtereis. Quer dizer, o que nós estamos recebendo da vida? O que nós recebemos? Dor, desemprego, que mais? Doença, relações conflitantes. É isso que nós estamos recebendo da vida, mas é isso que nós estamos pedindo. Esse é o ponto. No problema nosso está no pedir. Nós não sabemos pedir. A Helena falou na leitura preparatória do saber quando convém saber. A gente às vezes sabe, mas a gente não convém saber. A gente não traz esse saber para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então é como se a gente fizesse assim: eu vou na igreja, eu vou no centro espírita, aí lá eu oro, agradeço a Deus, me comporto bonitinho, e aí eu saio do centro espírita, saio da igreja, eu vou para casa, e aí na rua eu sou diferente, é outra coisa. Eu não conecto. Eu sou um advogado, mas olha, advogado, bom, no escritório é diferente do centro espírita. Lá eu sou espírita, que eu sou advogado, aqui as leis são diferentes. Não são. Eu sou contador. Na contabilidade, com as empresas, para eu ter empresas, eu vou ter que estimular a empresa a sonegar imposto. Sonegar imposto é contra os princípios morais. Logo, eu não posso ser um contador espírita. É possível. O meu contador, ele fala, mais barato assinar a carteira, mais barato pagar imposto, é mais barato. O próprio contador. Então é possível a gente agir corretamente. Então é essa desconexão, é essa dicotomia do sagrado e o profano, que nós temos dificuldade de fazer a ponte. Um dos meus pacientes, certa feita, se queixou que estava com um problema de libido com a esposa.
E ele falou: Luiz, é só com a esposa, porque quando eu vejo as outras mulheres na rua, eu fico todo assanhado, mas com a minha esposa eu estou rendendo. E eu disse: mas talvez porque você olha para ela como uma mãe, alguma coisa assim, você chama ela de mãe? Ele falou: não, porque tem marido que chama a esposa de mãe. Costuma, quando o filho é pequeno, que é para o filho aprender, aí depois o filho cresce e continua. Aí fica: ô pai, ô mãe. Aí fica uma coisa meio incestuosa, aí vai para achar mesmo. Então não há indivíduo, né? Aí ele falou: não, eu não chamo a minha esposa de mãe, nem ela me chama de pai. Eu digo: então tá bom, então vamos pensar outra coisa. Aí ele lembrou, falou: toda vez que ela vai fazer sexo, ela faz uma oração. E ao ver aquilo ali, eu desanimo. Então, quer dizer, olha só, então na cabeça dele o sexo é pecado, né? Na dela também, provavelmente, ela deve falar: Senhor, me perdoa por esse crime que eu vou cometer daqui a pouco. Não sei. Então, quer dizer, a gente separa o sagrado do profano. E isso não coaduna com a doutrina espírita. Nós vamos ver, por exemplo, André Luiz dizendo que quando a gente entra para o quarto, para a intimidade conjugal, com a esposa, com o namorado, que hoje a gente tem que falar nessa linguagem, com o namorado, que é aquela coisa que você tem amor. Lógico, não é uma coisa de prostituição. Quando você tem afeto, existe um vínculo entre com a outra pessoa, André Luiz vai dizer que o nosso guia espiritual se afasta, para não entrar na nossa intimidade. Tamanho respeito que eles têm. Então não tem nada de pecado. Então é aquela concepção bíblica ainda do pecado original, do motivo de Adão e Eva ter sido expulsos do paraíso. Então a gente tem a partir dessa dicotomia do pecado, do sagrado e do profano, do sagrado e do pecado, a gente criou dois espaços na nossa cabeça. Então a fé, ela é divina. Se eu tenho vontade, se eu acredito no que eu faço, é porque eu sou um homem visionário, é porque eu tenho uma vontade. Não, você tem fé. É fé. O nome disso é fé. E o Evangelho vai falar da fé humana e fé divina. É uma coisa só. Eu quero, eu tenho. Inclusive coisa ruim. Eu que pedi, eu que acreditei. O professor Paulo Freire falava de duas companheiras, duas professoras que trabalhavam com ele na Secretaria de São Paulo, que elas ficaram indo de médico em médico durante 10 anos, porque diziam, e elas não eram amigas, em situações diferentes, porque alegavam que tinham câncer. E o médico dizia que não, e elas discordavam dos médicos: não, esse médico não é bom não, porque eu tenho câncer. Ele não descobriu porque ele não é bom. Aí era outro. Depois de 10 anos migrando de médico em médico, ela achou um que deu positivo. Esse é bom. Aí não é que o médico é bom, é que elas construíram esse câncer ao longo dos 10 anos. E aí esse médico deu sorte de ser ele que encontrou-a 10 anos depois. Então nós temos o filósofo Friedrich Nietzsche, filósofo materialista, um crítico feroz ao cristianismo e ao judaísmo. Ele vai dizer que o problema do judaísmo é ter separado Dionísio de Apolo. Na Grécia Antiga, Apolo é o deus da razão, é o deus da espiritualidade. Então as sacerdotisas de Apolo eram mulheres virgens, jovens, que abandonavam a possibilidade da vida familiar para se dedicarem exclusivamente ao deus Apolo, a médium, falando na linguagem de hoje. Então Apolo aconselhava, dava orientação espiritual, psicológica aos gregos. Foi Apolo quem, através das médiuns, escreveu nas paredes do oráculo de Delfo a frase: conhece-te a ti mesmo, que imortalizou Sócrates. Então não é uma frase de Sócrates. Sócrates a encontrou escrita no oráculo. Muito bem. O deus Dionísio é o deus da embriaguez, é o deus do sexo, é o deus da comilança, traduzido em algumas situações. Então os discípulos de Dionísio
quando queriam entrar em contato com Deus, bebiam. Depois vomitavam, depois bebiam, depois vomitavam, e até ficarem em situação de total alcoolismo, né, total alcoolicidade, e sintonizavam com Deus Dionísio. Muito bem. O movimento cristão, o modelo judaico cristão, separou. É meio que Dionísio ficou sendo Deus do diabo, Deus do mal, e Apolo, Deus do bem. Separou os dois. Então, carnaval é do mal, é o Deus. Carnivale é o do mal, é o Deus do mal. E aí a gente começa a olhar para o carnaval como um instrumento de pecado, como um instrumento do mal. Quem disse? Sustenta e alimenta milhares de famílias durante o ano, gente. É uma empresa extremamente complexa, que funciona o ano todo. Eles viajam, eles confeccionam fantasias. Então, muita gente, aquilo ali é muito sério. Se alguém faz uso de drogas, álcool, pegação, sexo irresponsável, é por conta da pessoa, mas não é o movimento. Tem muita gente ali, a maioria de família. Então a gente criou esse divórcio dentro da gente. E aí, Nietzsche fala, isso aí vai trazer uma série de transtornos para o homem moderno. Então, quando eu faço determinadas, como eu não consigo ser só Apolo, na verdade eu sou muito mais Dionísio que Apolo, eu me sinto condenado ao inferno. O grande problema das pessoas que acreditam no céu e no inferno é que elas vão para o inferno. Quem acredita e acha que vai para o céu, mente para si mesmo. Porque se ele for olhar as ações dele, ele vai para o inferno. Então o inferno tem uma população muito maior do que o céu. Bom, como Allan Kardec destruiu essa ideia do céu e do inferno, não existe isso. O que existe é a nossa consciência. O que existe são as escolhas e as consequências dessa escolha. Se eu decido andar com porte de arma para me defender, a intenção é me defender, de repente alguém ameaça me assaltar e eu saco da arma, e ele, que é muito mais esperto que eu, que está acostumado, me dá um tiro, eu vou desencarnar em situação de conflito. Ou ao invés disso eu vou matar a pessoa, e eu vou dizer, por defesa própria. E isso é considerado um atenuante, também no mundo espiritual. O cara ameaçou a sua vida. No entanto, eu terei que responder, porque eu tirei a vida do outro, ainda que atenuante. Agora, se eu não uso porte de armas, eu não terei esse risco. Pois eu, no cara bater no meu carro, eu ficar nervoso, sacar a arma e atirar nele. E aí um homem de bem se torna um assassino da noite para o dia. Eu corro esse risco, eu estou com arma. E se eu não estou com arma, eu não vou correr esse risco. Porém, o cara pode entrar na minha casa, estuprar minha mulher, minhas filhas, quebrar tudo, e eu não vou poder fazer nada, porque eu não estou com arma. Então são escolhas. E escolher não mais ficar casado. Todo dia o nosso casamento é renovado. Eu olho para a cara dela assim, de manhã cedo, aquele rosto, aquele cabelo penteadinho, né? Aquele rosto maquiado, e digo assim, acho que eu vou renovar os votos. E ela deve olhar para mim assim, para a cara daquele negão, com o olho meio cheio de remela. E ela diz, eu acho que vale a pena. Entende? Então, são escolhas. E se eu escolher me separar dela? Eu vou para o inferno? Não. Eu vou correr o risco de encontrar uma mulher problemática, pirracenta, encrenqueira, de gênero difícil, que vai me complicar a minha vida. Bem feito para mim, foi a minha escolha. Eu não fui para o inferno, eu não fui para o céu. Mas eu posso também encontrar uma mulher legal, 50% de chance de cada lado. Eu acho que ela tira nota 7, nota 8, então entre 5 e 8 eu prefiro ficar com 8, mantenho casado. Então são escolhas. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, aliás o Livro dos Espíritos, tem um capítulo que é o chamado, que trata do pedir e obtereis. E aí os Espíritos vão explicar como é que funciona o mecanismo da oração. Como é que funciona a oração? A oração não é um mantra, é também, não é um jogo de palavras bonitas, é também, mas acima de tudo é o pensamento.
Então, quando eu oro, hoje de manhã eu me lembrei, por exemplo, da Roberta, a Roberta, esposa do Rodrigo. Então, quando eu mentalizei a Roberta, eu lembrei do rosto dela, eu mentalizei a região que precisa ser regenerada, que precisa ser reequilibrada do corpo dela. Naquele momento, o meu pensamento foi para o universo. E então, espíritos desencarnados, comprometidos com o bem, sintonizados com o pensamento do bem, captam esse pensamento e vão em socorro da Roberta, ou jogam para frente, para um que tenha competência poder ir em socorro da Roberta. Assim funciona a oração, é simples. Então tem um mecanismo científico. Então a doutrina espírita não é uma doutrina de fé, é uma doutrina de razão. Ela nos explica como funciona a oração. Se eu orar e dizer para ela, não estou pensando nada, não está valendo nada, precisa ser na minha boca. O que conta são as ondas mentais. Ou então esse Pai Nosso está no céu, aquela mulher entra em casa, pelo amor de Deus, santificado seja o seu nome. O que vai valer é o que eu estou pensando e não o que eu estou falando. Então o pensamento, ele é a maior manifestação do espírito. Quando nós morremos, nós levamos conosco o nosso patrimônio, que não é o corpo, que não é a roupa, que não é o patrimônio material. Nós levamos conosco as aquisições intelectuais, aí falando na Roberta, as aquisições morais. Nós levamos conosco o que é nosso. Isso é nosso. E o pensamento é o veículo. Pelo pensamento o espírito fala, pelo pensamento o espírito se transporta. Então eu penso assim: vou visitar a minha amiga Xinha lá em Portugal, lá na cidade, na região de Aveiro. Aí eu lembro do rostinho da Xinha, estou lá em Portugal. Agora eu vou visitar a Dona Isabel, estou lá vendo a Dona Isabel. Então, nesse momento, inclusive, não nesse momento que é a diferença de 4 horas, mas às 9 horas da noite lá, já passou aqui no caso, 9 horas da noite lá é 5 da tarde aqui. Às 5 da tarde, no horário do Brasil, teve uma palestra lá. Então, se eu mentalizasse, eu estaria presente naquela palestra. Então, o pensamento é o que fica. Eu estou me sentindo sujo. Aí eu mentalizo uma roupa limpa, eu cheiroso. Pronto, a minha roupa muda. O espírito, o pensamento é tudo. Então a gente nós precisamos nos apropriar dessa ferramenta extraordinária que é o pensamento. No entanto, o que a gente diz? Não, isso aí é fantasia. Isso é fantasia do Aloysio, é o pessoal da internet. Eu não posso conversar com vocês que eu estou fazendo palestra. Depois eu vou responder todas as perguntas. Isso é fantasia do Aloysio? Não, não é fantasia. Eu vou provar que não é. A passagem do cego de Jericó, Jesus ia passar. Vale lembrar que Jesus não era de igreja nenhuma, não era nem do centro espírita. Jesus andava, ele caminhava, ele não tinha uma casa para morar, um carro, ele andava, e quem quisesse tinha que ir atrás. E é mais ou menos isso que a gente faz hoje. A gente tenta ir atrás dos homens de bem, das pessoas que se destacam no amor. Eu fui à Bahia meados de agosto. Onde eu fui? Fui visitar as obras da irmã Dulce, fui visitar as obras do Divaldo. Ou seja, a gente quer ir atrás de quem está na frente da gente. Então Jesus ia passar. Quando Jesus ia passar em uma cidade, era um alvoroço só, todos queriam estar com Jesus. Então, era um comentário: vai passar o Nazareno, ele vai passar aqui dia tal. Foi assim com o Zaqueu, era assim com todos. O cego de Jericó ficou sabendo. Então o que ele fez? Ele deu um jeito de ir para lá, ficar no lugar onde Jesus ia passar. Talvez esse seja o nosso ponto. Talvez a gente deva buscar o lugar onde Jesus vai passar. O católico acha que é na igreja católica. Ele vai para lá aos domingos, em missas, em grupos de orações, etc. O protestante acha que é a igreja reformada. Ele vai lá para o templo.
O espírita acha que Jesus vai passar no centro espírita. Mas Jesus passar quer dizer, a mensagem dele vai passar. Esse é o ponto. E o cego de Jericó foi para lá, ver Jesus passar. Mas como ele era cego, então ele não via por onde Jesus estava vindo. Ele não estava vendo. Ele tinha menos visão que as outras pessoas. Mas ele era cego, mas não era surdo. Tem um amigo que é cego, que ele fala, Luiz, é engraçado, as pessoas começam a gritar, eu digo, meu amigo, eu sou cego, eu não sou surdo. Pode falar baixinho que eu estou te ouvindo. Pelo contrário, a minha audição é até melhor que a sua, né? Então às vezes as pessoas confundem, né? E as pessoas começaram aquela confusão, comentando umas com as outras, tá chegando, ele está chegando, vamos ficar mais perto. Quando o cego ouviu isso, o cego começou a gritar, Jesus, Jesus, e esse cala a boca, cego, e Jesus, Jesus, ele querendo ver Jesus. E eles sossega, mandaram ele sossegar, e ele ali aflito, e é assim que somos. Quando nós estamos sentindo dor, nós ficamos aflitos, nós ficamos escandalosos. É ou não é? É ou não é? A gente não se percebe, mas a gente percebe os outros. A gente fala, você já reparou aquela vizinha do 204? Que mulher enjoada. Eu até corro dela. Quando ela vai descer de elevador, eu desço pela escada. Porque a vizinha do 204 está precisando, está doente, está buscando ajuda. E nós somos tão egoístas que nós, fugimos. Nas palestras é muito engraçado. Depois tem palestra, a pessoa fala, eu posso falar um minutinho com você? Eu sei que não é um minutinho, nunca nem 5. E às vezes a gente tem que pegar o avião logo depois, o dirigente fala, não pode, nem 1 segundo. E aí ele vai, eu vou atrás dele, mas meu coração fica cortando, porque eu sei que a pessoa precisa. Então o cego, escandalosamente, ele pediu. E a gente pede mesmo, e a gente vai no tal lugar, e vai no outro. Onde é que está? Tem uma senhora que reza, que é uma maravilha, ela já curou até a AIDS, a gente vai para lá. Tem uma pomada de não sei o que é milagrosa, a gente compra a pomada. Então, porque nós queremos, nós estamos desesperados em busca da cura. Cura do corpo, cura da alma. E o cego ficou escandaloso ali naquela confusão, e o pessoal falando, cego, sossega, rapaz, cala a boca, eu quero ouvir Jesus. Todo mundo carente ali. E ele continuou. Ele pensou, bom, já que eu não consigo vê-lo, eu vou gritar até ele me ver. Aí Jesus não deixa eu falar com ele. Jesus nos acolhe. Esse é o ponto. A gente pode fazer escândalo que ele vai nos acolher. É claro que muitas vezes o desespero vai fazer até a gente se afastar dele. Mas a gente tem que pedir. Temos que pedir. E Jesus disse, eu quero falar com o cego. Deixa eu falar com ele. Aí trouxeram ele. Pessoal, todo mundo sem graça, né? Tá todo mundo batendo nele. Aliás, Jesus dava as lições, né? Aquela parte das crianças mesmo. Vê aquele monte de menino empurrando. Criança é um bicho disciplinado, né? Devia estar empurrando uma outra, aquela confusão, quase derrubando Jesus. Pedro falou, sai pra lá, menino enjoado, sai pra lá. Aí Jesus, não, Pedro, deixa as crianças virem. E aproveitou para dar uma lição, falando da importância da nossa criança interior. Ele não falava para aqueles meninos, ele falava para nós, que somos crianças, cujas crianças internas estão abafadas pelo adulto chato que nós nos tornamos, pelo adulto sistemático que nós nos tornamos, pelo adulto exigente que nós nos tornamos, pelo adulto castrado e castrador que nós nos tornamos. A gente não quer nem colocar o pé na areia mais, vai caminhar na praia de tênis. Você aguenta isso? Praia do morro, o povo caminhando de tênis. Não é porque, senão dá problema no joelho, dá problema na alma, você pisar numa energia como a da praia. O doutor Jorge Andréa, já desencarnado, uma vez ele falou comigo, quantas vezes você toma banho nessa praia por ano? Quantas vezes você toma banho na praia? Eu falei, umas 3 vezes. Ele falou, por dia? Eu disse, não. Ele disse, por semana, só isso. Eu digo, por ano. Ele está doido. Por ano. Você tem noção que um banho de mar vale mais do que um passe dos melhores
dos melhores passistas, e olha que ele não se referia ao passista da escola de samba, ele estava se referindo ao passista da casa espírita. Então, sabe, às vezes a gente, e Jesus fala dessa criança interior, de brincar, correr, rir, né, Maurício? Sabe, Maurício, ele tem um comportamento muito interessante na cabine de paz. Ah, eu estou tão feliz, gente, eu estou chorando de alegria, é tão bom servir Jesus. Sabe, isso a gente precisa deixar isso se exteriorizar mais. A gente precisa, né? Mas voltamos ao cego. E aí Jesus, deixa ele vir, vai ver o cego. Aí Jesus olhou para ele e falou: o que você quer? À primeira vista, a gente pensa assim: gente, Jesus é imbecil, né? Se o cara é cego, o que ele quer, meu Deus do céu? É óbvio, não é assim que a gente fala? É óbvio que ele quer enxergar. E Jesus perguntou: o que você quer? Mas sabe o que acontece, gente? Tem cego que não quer enxergar. Não quer. Como eu não tenho muita paciência mais no processo terapêutico, quem já fez análise comigo sabe disso. Então muita gente só faz terapia comigo uma sessão. Eu digo: você é controlador, é prepotente, é um egoísta, a pessoa não volta mais. Teve um dia a pessoa falou: você tem coragem de falar isso comigo? Eu digo: você ainda está pagando para eu te dizer isso. Isso é que é interessante. Meu maior conforto é fazer isso sendo pago ainda para fazer. Então tem gente que não quer enxergar. Eu sei lá, Jesus perguntou ao céu: o que você quer? Ele podia dizer assim: ah, Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena, de preferência sozinho. Porque quando a Mega Sena acumula, é que a fila aumenta na casa do hotel. Já repararam? Ganhar 50 milhões para nós é pouco, a gente quer ganhar 200 milhões, olha só. Então a gente é meio maluco. Então Jesus perguntou ao cego, porque eu não sei se ele quer ver. Talvez ele queira trocar de esposa. O que você quer? Ah, Senhor, eu quero trocar de esposa. Dá para você arranjar uma mais nova, de preferência com a metade da idade dessa que eu tenho. Eu sei lá, ué. Se é uma mulher, fala: Senhor, na verdade eu queria trocar o meu marido barrigudo pelo Brad Pitt. Dá para o senhor fazer essa troca para mim aí, quebrando lugar aí? Então eu não sei. Então Jesus precisava perguntar o que é que ele queria. E aí o cego disse: Senhor, eu quero ver. Ele disse: então abre o olho. Você vai ver. E diz a frase que o cego disse assim: eu era cego, agora vejo. Essa é a diferença. A gente começa a enxergar. E quando a gente começa a enxergar, a gente vai ver só flores, vamos ver também os espinhos. Nós vamos ver só bênçãos, vamos ver também as desgraças. Vamos ver só gente bonita, também vamos ver pessoas horríveis, no sentido moral. Enxergar a si mesmo, eu não sei se é uma boa ideia. Tenho lá minha dúvida, brincadeira. Mas a gente tem medo de enxergar. É uma das coisas mais desafiantes. É a pessoa se conhecer. Quantas pessoas que dizem: ah, era tão bom quando eu não mexia com isso. Para que eu fui mexer com isso? Era tão bom quando a gente não se conhecia. Eu me achava, a pessoa falou comigo essa semana, analisando, eu me achava a pessoa mais caridosa do mundo. Ela é espírita, né? E isso não é caridade. Eu digo: não, isso é controle, isso é egoísmo. Você é muito orgulhosa, tem nada de caridade aí. Puxa vida, eu achando que eu sou caridosa. Então eu não vou para o nosso lar, não. Você está mais para ir para o umbral do que para o nosso lar. Então, enxergar a nós mesmos é algo assustador. Mas tem uma coisa aí que eu acho mais importante do que isso ainda. Foi a pergunta de Jesus e a resposta do cego. Jesus disse para o cego: o que é que você quer? Jesus representa não um ser corporificado, porque ele é o governador da terra, e seria prejuízo para nós se ele voltasse corporificado. Tem gente que fala: Jesus vai voltar. Eu digo: como é que ele vai voltar se ele nunca foi? Para voltar você tem que ir primeiro. Deus me livre se Jesus fosse embora da terra.
Então Jesus não é necessariamente um ser corporificado, mas é um ideal, uma energia, é a vida. Então a todo momento a vida está nos perguntando: o que é que você quer? O que você quer, Maurício? O que você quer, Eliane? O que você quer, Marcos? O que você quer, Suzana? O que você quer, Bento? O que você quer, Sônia? A vida está perguntando isso para a gente. E sabe o que nós fazemos? Nós atiramos para todo lado, como se fosse uma metralhadora na mão de pessoa inexperiente. Não temos um alvo definido. Sigmund Freud, pai da psicanálise, vai dizer para a gente que nós temos uma quantidade de energia libidinal limitada. Energia libidinal é a energia do sexo, é a energia da vida, é a energia da vontade, é o que nos faz agir. E ele fala que essa energia ela é limitada. Se a gente gastar com coisa que não tem a ver, a gente perde. Ficamos cansados. E é como nós nos sentimos cansados. Luiz, eu estou cansado. Estou cansado de lutar e não conseguir nada. Estou cansado de procurar emprego e não arranjar. Estou cansado de lutar pelo meu casamento e não conseguir. A pessoa se sente cansada. Por quê? Ela gastou energia para tudo enquanto é lado. Como eu disse, fulano de tal joga tarô, aí eu vou para lá. Fulano de tal é um pastor que cura, eu vou para lá. Se fulano de tal é médium e ele revela o futuro, eu vou para lá. Eu atiro para todo lado. O que é que eu quero? Eu sempre dizia, até fazer esse estudo, que a vida me deu mais do que eu pedi. Me deu mais do que eu mereço. Eu continuo achando que a vida me deu mais do que eu mereço. Eu continuo achando. Eu acho que a justiça divina, a vida é muito generosa conosco. Mas eu mudei de ideia com relação à vida me dar mais do que eu pedi. A vida me dá exatamente o que eu pedi. O que eu pedi indiretamente, o que eu pedi em pensamento, não necessariamente de maneira formal, em que eu parei, fiz uma oração. Às vezes eu pedi reclamando, já aconteceu isso. Uma vez o nosso terreno a gente comprou, deu entrada e parcelou o restante. E eram prestações para a casa espírita pesadas. Chegou a R$2.000, passou de R$2.000 a prestação. E uma casa que todo mundo luta com dificuldade, tem que manter a casa, etc. E teve uma vez que eu falei assim: puxa vida, não é possível. Hoje já é dia 28, a prestação vence dia 30 e nós temos na casa só R$200. Como é que a gente vai pagar uma prestação de R$2.000? Eu estava reclamando, né? Eu estava choramingando, mas estava pedindo também. É eu cego reclamando. Então, até a nossa reclamação tem que ser direcionada. Quando chegou no domingo, eu totalmente sem fé, mas ali reclamando, com todo, né? Não é que eu fiz assim, eu vou reclamar, quem sabe os espíritos dão ajuda. Não, eu reclamei de verdade mesmo. Eu reclamei com a certeza de que não daria certo. Com a convicção de que não daria R$200. Sim, Vânia. Ah, não sei que consenso. Apareceu uma pessoa que nunca veio na casa e doou R$1.000. E aí a prestação, ficamos assim durante 2 anos, gente. Nunca atrasamos o pagamento da prestação do terreno. Então a gente precisa direcionar. Primeiro, eu preciso focar o que eu quero da vida. O que eu quero? Não dá para querer, bom, eu quero ganhar na Mega Sena, quero trocar de mulher, quero também ser bem sucedido, quero ser famoso. Não dá. Preciso escolher uma coisa. Algumas pessoas comentam aqui em Guarapari, dos bastidores, que o Jorge Zuen montou um boteco de banana. Eu não sei se é verdade. E hoje o Jorge Zuen é dono da maior rede de supermercado da cidade, que é o Supermercado Santo Antônio. Uma pessoa belíssima,
eu não conheço pessoalmente, mas com atitudes fantásticas. Notícias, só para vocês terem uma história, só uma história para ilustrar. Os fiscais da prefeitura chegaram, pegaram um senhor que estava vendendo churrasquinho em cima da calçada. O senhor estava errado? Estava. É um espaço público, o fiscal fez o papel dele. Só que o senhor sustenta a família com aquele churrasquinho. E aí alguém viu do supermercado, como era perto do supermercado, avisou o Jorginho, como ele é chamado. Ele chegou e falou, não, pode deixar. Não, seu Jorge, é porque eles estão na calçada. Não vai ficar na calçada. Ele vai ficar aqui do lado de dentro. Vem cá, meu filho, vai vender churrasquinho aqui do lado de dentro. Eu achei isso de uma grandeza, uma coisa simples, mas só para a gente perceber a inquietação com o necessitado, a preocupação com o próximo. É o único supermercado que emprega deficiente físico. É o único supermercado que tem toda vez balador. É porque eu estou sendo patrocinado por ele. Estou brincando. Então, o que acontece? Eu estou dando que a gente também tem que divulgar esses homens de bem. Porque quando é para mala cheia de dinheiro, todo mundo fica sabendo quem é. Né? Quando o cara rouba a mala com 500, com 1 milhão, e os caras falam milhão, fica parecendo que é uma espiga de milho grande, né? Não, é dinheiro mesmo. E os caras, aí sai na televisão, é aquele escândalo. E a gente não divulga os bons exemplos. Um dia, conversando com um pedreiro, que não conhece a pessoa, falou, eu vou trabalhar para o seu Daniel. O senhor conhece o seu Daniel? Eu fazendo de besta, eu falei, não conheço não. O seu Aloysio, o seu Daniel, dizem que empregado dele não come comida fria, porque ele compra marmitex para cada empregado, além de dar o ticket de refeição para a família. Os funcionários do seu Daniel, nenhum deles paga aluguel, já que eles constroem casa, cada um tem a sua casa. Quem é o Daniel? Daniel é espírita, é o Daniel da Anda. É uma pessoa simples, que ajudou a construir todos os centros espíritas de Guarapari, a começar pelo Kardec. Todos os centros espíritas de Guarapari têm a mão do Daniel. Silenciosamente, anonimamente, está ali. E já falou para nós, nossa casa, ele vai pagar todas as lajotas da casa. Como eu quero fazer drywall a divisória, eu falo, vamos trocar a lajota pelo drywall. Então, são bons exemplos. Então, por que o Jorge Zuen, por que o Daniel, que era um homem simples, por que eles conseguiram lograr sucesso na vida profissional? Porque eram focados. Jesus deve ter perguntado, o Jorge Zuen é muito católico, Jesus deve ter perguntado assim ao Jorginho, o que você quer? Ele falou, Senhor, eu quero um supermercado. Aí tem gente que fala assim, mas esse cara é para frente, podia pedir saúde, podia pedir uma boa família. Ele é ambicioso, pediu logo um supermercado. Aí Jesus falou assim, um supermercado, Jorginho? Ele falou, não, eu quero vários. Pronto, simples assim. Mas nós somos tímidos em pedir. A gente faz aquele papel do humilde, sabe? Aquele humildezinho que fica só olhando para o pé. O que você quer, meu amigo? Eu só quero, se você der R$1 já tá bom. Não, peça o que você quer, se é que isso é importante. Porque o importante do Jorge Zuen não é ter um monte de supermercado, é empregar centenas de famílias. Essas famílias, de maneira honesta, esses trabalhadores de família honesta, de maneira honesta, sustentam suas famílias. O que você quer? Eu quero saúde, eu quero vencer tal etapa. A doutora Louise Hay, famosa, escreveu um livro que é best-seller, chama-se Cura a Si Mesmo, Cura-te a Ti Mesmo. Foi estuprada com 6 anos. Na adolescência, ela se prostituiu, por causa do impacto do abuso sexual que sofreu. Eu vou contar a história toda que não dá tempo. Em um dado momento, ela conheceu uma pessoa legal, se casou, já deve ter sido porque ela escolheu, né? Jesus deve ter perguntado a ela, o que você quer, Luísa? Eu quero um marido, quero sair dessa vida de venda do corpo. E aí casou com um cara rico e tal, e aproveitou para fazer um curso de medicina.
e se tornou médica. Ela que era uma prostituta. Se converteu para uma igreja evangélica, igreja protestante. Muito bem. Lá pelos 40, sei lá, ela se descobriu com um câncer no baixo ventre. E aí a gente pensa, como é que ela adquiriu esse câncer? Ela é que pediu ele. Dá um câncer. Eu tenho nojo do meu corpo, que foi o que é usado pelos homens. Eu prefiro me livrar dele. Ela pediu câncer. Mas a Luísa, ela ajoelhava toda noite e falava, Senhor, me dá um câncer. Não, ela pedia quando ela aborrecia, quando ela tinha nojo. Assim, a gente tem outras maneiras de pedir. Pedir é pelo pensamento. Mas isso foi antes dela se converter para a igreja evangélica. Porque depois que ela se converteu para a igreja evangélica, ela não tinha mais essa ideia de pedir o câncer. Ela pedia vida. E aí dizem, ela conta, que ela teve uma conversa séria com Deus. Ela disse assim, Senhor, eu sou uma mulher convertida, eu aceitei o Senhor. Sabe como é que é o pensamento do protestante? De maneira, Jesus, ela diz, que eu vou para o céu. Não é assim que eles pensam? Então ela pensa igual. Eu vou para o céu. Eu indo para o céu, eu morrendo vou para o céu. Indo para o céu eu vou ficar com o Senhor. Certo? Mas se eu não morrer agora, eu também estou com o Senhor. Eu estou com o Senhor aqui na terra, ou estou com o Senhor do outro lado, quando eu morrer. De maneira, Deus, que para você tanto faz. Viva ou morta, eu estarei com você. Mas eu vou confessar para o Senhor aqui que para mim faz diferença. Eu prefiro ficar com o Senhor viva. Então eu não quero morrer. Eu quero viver. Veja. É como se Jesus falasse para ela assim, Luísa, o que você quer? E ela dissesse, eu quero viver. A partir daquela data, ela começou, como ela era médica, né? Ela começou a visualizar as células cancerígenas sendo retirada e sendo substituída por células saudáveis. As células trabalhando equilibradamente, porque é o excesso da reprodução da célula que provoca o tumor. E ela foi curada. Ela se curou. Esse é o termo. Ela se curou. Não está errado. Não sou eu quem estou dizendo isso. É Jesus. Tua fé te curou. Então, o nosso papel nesse momento é decidir o que é que nós queremos. Um amigo aqui da casa, um bom palestrante, o Célio Faria, ele tem uma ilustração, uma ilustração que eu gosto muito, e eu cito a fonte que é para eu não roubar a ideia dele. A ideia é genial, então não vou roubar. Ele diz o seguinte, a vida, que eu acho fantástica a ilustração dele, a vida é como se fosse um garçom. E aí eu criei assim, né? Quando ele falou, eu fiquei imaginando, eu chegando lá no Bolinha, o Bolinha também estava patrocinando a minha palestra. Eu chegando lá no Bolinha, para comer aquela moqueca maravilhosa que serve lá. Eu vou lá uma vez por ano no aniversário de casamento, né? Porque tem que fazer uma média com a esposa. Então, eu chegando lá, e aí vem o garçom, e ele olha para mim, me dá boa noite para Jailza. Ele educado, entrega primeiro o cardápio dela, depois o meu. E fica ali olhando pra gente. Ou então dá uma volta, depois volta. O que precisa ser feito para continuar o processo ali no Bolinha, gente? O que precisa? O que precisa para a gente continuar? O garçom entregou o cardápio, certo? E agora? O que precisa? Você vai falar o que você quer. Exatamente, Eliane. Eu preciso escolher o que eu quero do cardápio. Tem gente que gosta de uma picanha. É como eu gostava. Até ser visitado pela tia Beth. Você conhece, Maurício? É uma tia que eu descobri há pouco tempo. É de família, uma tia rigorosa, né? Então... Tia Beth. Aí então, tinha gente que tem jeito. Então o outro já gosta
de uma muquequinha capixaba, né? Que é uma coisa mais saudável. Então, cada um, o outro já quer um bife a cavalo. Cada um tem um gosto, por isso tem as opções. Então, o Célio diz, a vida é o garçom. Ele te entrega o cardápio. Tem muitas opções. É você que tem que escolher. Você tem que definir. Imagina, eu olho para a Charada e digo assim, amor, o que você acha? Ela disse, eu pensei em deixar você escolher. E vai ficar nós dois igual bobo, um olhando para a cara do outro. Uma hora o garçom vai dizer, meu filho, a gente precisa ganhar, né? Então a gente diz assim, eu quero uma muqueca de robalo, por exemplo. Né? Deu até água na boca. Então, o garçom vai trazer. O quê? Vai trazer picanha? Hein, gente? O garçom vai trazer picanha? Ele vai trazer a muqueca de robalo, foi o que eu pedi. Então a pergunta que não quer calar para nós nessa noite. O que é que eu quero da vida? Nessa noite, né, Maurício? O que é que eu quero nessa noite? Vamos começar por essa noite. Principalmente ali no passe, né? Lá muito bem. Maurício fala. O Maurício, ele orientou a nós passistas, ele é o nosso chefe lá dentro. Ele orientou. Conversa um pouquinho com a pessoa. Pergunta a ela o que ela veio buscar aqui. É interessante, isso faz a diferença. Mas não precisa a gente perguntar para vocês. É preciso que cada um de nós perguntemos a nós mesmos: o que é que eu quero? O que é que eu quero? A gente tem que escolher. E olha, gente, o que cada um quiser, cada um vai ter. Se é certa a história que o Jorginho tinha um boteco de banana e queria uma rede de supermercado, que o Daniel era um pequeno construtor e queria ter uma construtora, também funciona para quem vai ter saúde, também funcionou para a dona Luísa Rei, também funcionou para o meu trabalho pessoal. Sabe o que eu dizia para os espíritos quando eu era mais novo? Meus irmãos, alguns deles, seguiram carreira pública, como o Bento. Eu tenho uma irmã que é professora da UFES, eu tenho um irmão que é psicólogo da Prefeitura de Anchieta, tenho outra irmã que é presidente do Conselho de Direitos Humanos, a Heloísa, que é funcionária da Prefeitura de Vitória. Mas eu não, eu sempre trabalhei na rede privada. Esse era um problema, porque eu trabalhava com faculdade, CLT, INSS. E aí eu pensava, quando eu aposentar, vai cair. E aí eu falei com os espíritos, eu queria ter uma aposentadoria mais estável, que não tivesse tanta queda. Eu pago previdência privada, como é que eu faço? Eu quero isso. Eu fui fazendo. Mudei de profissão, sou psicanalista. E o psicanalista, quanto mais velho, melhor. Aquele psicanalista velhinho, cabelo branquinho, quase, né? Mas a inteligência tem que funcionar, né? A perna nem tanto. Aí fala, nossa, vamos doutor fulano de tal, que tem muitos anos. Pronto, eu não vou aposentar e não vai ter a queda financeira brusca que teria no INSS. Vou aposentar, claro, que é o direito meu, como trabalhador, de carteira assinada, né? Como é o nome dela, gente? A Débora vai me ajudar nisso daí. Débora trabalha no INSS. Então, vai me ajudar a organizar a minha papelada, né? Mas, aquele medo acabou. Então, vale para qualquer coisa. Qualquer coisa. O que é que você quer? Você quer um namorado? Pede a Deus que Ele vai te dar a vida que Ele vai te dar. Não pode querer também, escolher demais, né? Quero um namorado. Aí quando o cara aparecer, você tem que ficar esperto. Não, eu pedi um namorado, não pedi essa coisa aqui. Pronto, não dá certo. Então eu quero casar, eu quero ter saúde, eu quero, né? Eu quero. Escolha que a vida vai te dar. Tá bom? Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, agora e sempre. Depois eu respondo vocês na mensagem, tá bom, gente? Um abraço, obrigado pela audiência.